A violência nos territórios ocupados da Cisjordânia passa pelo pior momento dos últimos 20 anos. As recentes operações em Jenin deixaram hospitais destruídos, ruas bloqueadas para o trânsito de ambulâncias, em ações que podem configurar crimes de guerra, segundo a ONU. Sobre a vivência em áreas de catástrofe humanitária, as consequências para civis cada vez mais penalizados e sem perspectiva, eu conversei mais cedo com o gerente de assuntos humanitários de Médicos Sem Fronteiras, Gabriel Naumann, que está lá na Cisjordânia. A situação, na verdade, tem piorado bastante. A gente começou, Médicos Sem Fronteiras começou esse projeto há 6 meses atrás. A gente já vinha vendo um aumento da violência e dessas operações. Na última semana, a gente teve uma incursão das forças israelenses muito forte. E agora, na segunda e na terça-feira, foram quase 48 horas, na verdade, de ataques muito de extrema violência, na verdade. Então, atendemos cerca, no hospital público que a gente apoia, a gente atendeu quase 160 pacientes, a maioria deles com ferimentos de bala. O que a gente está vendo agora é, de fato, um novo precedente na violência da Cisjordânia. Esse tipo de violência, esse tipo de escalada militar não acontecia há mais de 20 anos, desde o que a gente chama de Segunda Intifada. Então, a gente está vendo agora, de fato, uma piora, um deterioramento massivo da situação. E diante de um cenário tão devastador, quais são as principais dificuldades que as organizações não governamentais enfrentam nesse dia a dia de atendimento às vítimas? O que a gente observou muito, na verdade, como grande dificuldade é o acesso das ambulâncias às vítimas. De acordo com o direito internacional humanitário, toda pessoa tem direito, todo ser humano tem direito a ter atendimento médico e as ambulâncias não são alvo, assim como hospitais não são alvo. Então, o que a gente viu muito foi não só ataques diretos a ambulâncias, como tiros contra as ambulâncias do Crescente Vermelho Palestino, como vimos agora, nessa última vez, os tratores que destruíram completamente as ruas do campo de uma forma que ficou virtualmente impossível das ambulâncias conseguirem entrar. E, como eu disse, em teoria, ambulâncias não são um alvo. Na prática, as forças israelenses não têm cumprido exatamente esse dever como poder ocupador. O que a gente viu também nesses últimos dias, principalmente, foi, na verdade, também ataques diretos ao hospital que a gente estava assistindo. Entrou uma bomba de gás lacrimogêneo dentro da sala de emergência, que era onde a gente estava tratando todos os pacientes de ferimentos de bala. Nós mesmos, ficamos intoxicados, eram centenas de pessoas entrando no hospital ao mesmo tempo, intoxicadas com gás lacrimogênio. A sala de emergência teve que ser evacuada e os pacientes começaram a ser tratados no chão. Em teoria, hospitais não são um alvo, né? Mas o que a gente observou é que existe um certo descumprimento de deveres humanitários. E vem daí as acusações de práticas de crimes de guerra. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Tem já muitas décadas que a gente vê isso acontecer e existe um silêncio muito forte da comunidade internacional dentro desse conflito. Então, os crimes de guerra perpetuados por Israel já são uma característica que ocorrem desde 67, desde a Guerra dos 6 Dias. A ocupação de Jerusalém Oriental é ilegal, as transferências forçadas são ilegais, enfim, tem uma série de descumprimentos que já acontecem, mas de fato agora o nível de violência está ultrapassando coisas que a gente ainda não tinha visto tão forte. E esse contato tão próximo, tão direto com as vítimas, quais são os relatos que você mais ouve deles? Sim, principalmente depois do ataque ao campo de refugiados e ataques aéreos ao campo de refugiados, que é uma área muito densa demograficamente, a gente observou que várias pessoas, na verdade, perderam suas casas, perderam medicamentos. Então, pessoas com doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão, não têm acesso a medicamentos nesse momento. Várias casas de civis foram invadidas por soldados, pessoas foram ameaçadas com cachorros. De fato, os relatos são extremamente pesados. Você vê que são traumas geracionais que vão se acumulando. Eu não saberia nem por onde começar a contar o que a gente vê de trágico nesse lugar.
não daria conta. De fato, não daria conta. Uma ou duas histórias não daria conta. E, Gabriel, como que a sua história profissional te leva a tantos anos de atuação numa área de conflito como a Cisjordânia? Bom, eu comecei, na verdade, com Médicos Sem Fronteiras em 2017, no escritório do Brasil, de MSF Brasil, e a partir de 2018 eu comecei já a fazer o que a gente chama de expatriação, né? Que são missões, que são projetos fora do Brasil. Tive um trabalho muito forte no Líbano durante muito tempo, também em campos de refugiados palestinos. Eu já comecei a trabalhar também já no ano passado em Gaza, e agora eu cubro tanto Gaza quanto Jenin. E que são fragmentados, né? Porque e essa é uma outra questão dentro dos territórios ocupados palestinos, que é a fragmentação. E como a falta de liberdade de movimento previne pessoas de também ter acesso à saúde. Vivenciando e observando de perto, lidando diariamente com essa situação, qual a lição que fica? Bom, é uma pergunta bastante complicada. Eu acho que a lição que fica, no fim das contas, é que em todos os conflitos, e não é uma lição nova e nem uma lição que vai parar por agora, quem paga mais são os civis, são as pessoas inocentes, na verdade, que já estão em situação de precariedade. Então, já é uma vida que já é difícil, ela fica ainda mais complicada. E a lição que fica é que a gente não pode esquecer dessas pessoas. Como uma comunidade internacional, a gente não pode ficar cego a isso. A gente precisa conversar sobre isso e precisa endereçar isso. Porque senão o que vai continuar acontecendo já há mais de quase um século vai ser, na verdade, perda de vidas inocentes.